Olá pessoal, meu nome é Nilo Diniz e a aula de hoje é sobre Grécia Antiga. Então vamos dar uma olhadinha onde está localizada a Grécia? Nós temos aqui o território da chamada Grécia Antiga ou Grécia Clássica. Bom, esse território não corresponde ao território do atual país da Grécia, tá bom? Essa Grécia Antiga, ela ocupa outros estados, né? É formada por outros países que estão na mesma região da atual Grécia, tá bom? E aí nós temos 4 divisões dessa Grécia Antiga. Nós chamamos de Grécia continental aquela parte que está localizada na Península Balcânica. Então, nessa parte central aqui do mapa, nós temos um território pintado de rosa, onde estão as cidades da Tessália, Etólia, Epiro, Acaia, Élida. São cidades da Grécia peninsular ou Grécia continental. Nós temos também inúmeras ilhas espalhadas pelo mar Jônio e o mar Egeu. São mais de 1.400 ilhas que fazem parte da Grécia Antiga e esse território é chamado de Grécia Insular. São exemplos de cidades da Grécia Insular, a cidade de Lesbos, Quios, né, Míconos, dentre outras, tá bom? Além disso, nós temos a parte da Grécia que ficava no continente asiático, por isso ela é chamada de Grécia Asiática. Tá? É essa parte em verde, que está mais à direita no mapa. Além disso, nós temos cidades gregas que foram fundadas na Península Itálica, onde hoje é a Itália, né? Na ilha da Sicília, também pertencente à Itália. Esse território é o último território a ser conquistado pelos gregos. Por isso é chamado de Magna Grécia ou Grande Grécia. Bom, então essa é a divisão do território grego. E a formação desse povo grego, então, ela se dá por meio de várias ondas de população, várias ondas de migrações que ocupam essa região. Esse é um dos motivos pelos quais nós temos na chamada Grécia Antiga uma diversidade cultural, uma diversidade populacional e também por esse motivo não temos aquele governo centralizado, né? A gente vai estudar que a forma de organização dos gregos é em cidades-estado, ou seja, cada cidade é autônoma para criar suas leis, para criar suas regras, para administrar o seu território. Tá? Então, como é que se forma esse povo que a gente vai chamar de gregos, né? Ou como era chamado na antiguidade, de helenos? Tá? Os helenos, ou gregos, são formados por diversas ondas de migração que chegam nessa região. Tá? Eu estou falando aqui de movimentos que vão desde o ano 3000 a.C. até o ano 1000 a.C. Então, nós temos a chamada população original, aquela que já habitava algumas dessas ilhas gregas, a região continental, sobretudo, antes da chegada dos outros povos. Eram chamados pelasgos. Os pelasgos fazem parte do primeiro povo que ocupou a região. Depois nós temos uma outra migração, né, que vem ali da chamada Ásia Menor, ou seja, daquela parte do continente asiático que se liga a essa Grécia continental que eu falei no slide anterior. E aí, o primeiro grupo que chega dessa Ásia Menor, né, são os chamados aqueus. Depois nós temos os eólios, que fazem parte de uma segunda onda de migração. Tá? E, por fim, os jônios e os dórios. Cada povo desse tem uma característica, tem uma forma de organização social, tem um ideal de cultura,
tá? Por isso que essa Grécia ela é tão diversa como a gente vai estudar nas próximas aulas, tá bom? Então, a soma de todos esses povos, né? Pelasgos, aqueus, eólios, jônios e dórios, formam o que nós chamamos de helenos. Os helenos são os gregos. Bom, então a gente só pode falar de fato numa chamada Grécia Antiga quando esses povos já estão presentes, quando eles já ocuparam o território. Tá bom? Então, quando que surge a Grécia Antiga? Quando encerra esse processo, quando termina esse movimento de migração de diversos povos. E por que é interessante observar as características de cada povo, né? Porque esses povos eles vão ocupar de forma diferente o território. Nós temos aqui os jônios ocupando algumas ilhas do Mar Egeu, né? E fazendo um movimento até a Ásia Menor. Então, os jônios eles ocupam parte da Grécia continental, da Grécia insular, que são as ilhas, e da Grécia asiática. Tá? Nós temos os eólios, que ocupam também parte da Grécia continental e da Grécia asiática. Nós temos os dórios. Os dórios eles vão ocupar principalmente parte da Grécia continental. E aí cada povo desse vai formar as suas cidades e vai trazer as suas características culturais para o interior dessas sociedades. Então, o que eu estou dizendo é que todos eles se reconhecem como helenos, como gregos, mas eles não estão submetidos a um mesmo governante, a uma mesma autoridade. Cada cidade tem a sua forma de organização, cada cidade faz a sua política, tá bom? Como a gente vai ver mais na frente, no caso dos atenienses e dos espartanos. Eles têm forma de organização social diferente, instituições políticas diferentes e uma cultura muito diversa, embora os dois se reconheçam como gregos e lutem do lado dos gregos quando necessário. Bom, então, nós vimos aqui alguns povos, vamos dar uma olhadinha nas características desses povos. Como eu já falei para vocês, os pelasgos fazem parte da população original. Tá? Eram pequenas comunidades que viviam na zona onde hoje é a Grécia, tá? E se dedicavam à agricultura. Então eram povos agricultores e pastores. Depois dos pelasgos veio uma primeira onda ali por volta do ano 3000 a.C., né, que são os aqueus. Tá? Os aqueus eles já são esses povos de origem indo-europeia que chegam pela Ásia Menor. Tá? Eles são os primeiros grupos invasores a habitar a região. Tá? E eles vão dominando aos poucos os pelasgos, que já estavam no território. Depois nós temos uma outra onda, que são os eólios. Os eólios eles ocupam principalmente a região da Tessália e faz parte do segundo povo invasor. Depois dos eólios nós temos os jônios. Os jônios eles vão dominar principalmente a região da Ática e são conhecidos por fundar a cidade de Atenas. Então, a revolução intelectual que nós conhecemos da Grécia Antiga, a ideia da racionalidade, a ideia da filosofia, né? A ideia do pensamento lógico, todas essas ideias são contribuições dos jônios. Os jônios eles trazem essa racionalidade para o pensamento do mundo antigo. Por isso que a cidade de Atenas ela é tão relacionada com esse movimento. É de Atenas que nós temos, por exemplo, a criação da democracia, não é? E por fim nós temos os dórios. Os dórios eles são o último povo a chegar na região e era um povo conhecido pela sua violência. Eles eram povos guerreiros, né, que conquistaram toda a região e colocaram tanta força nessa conquista que destruíram as outras civilizações. Tá? A violência da invasão dória diminuiu quase que a zero a atividade comercial na região.
destruiu os sistemas de escrita que já havia na região, então a população passa a não contar mais com a escrita depois da invasão dos dórios. E não é por coincidência, né, que os dórios vão fundar a cidade de Esparta. Então, nós conhecemos a cidade de Esparta pela bravura dos guerreiros, né, pela forma como como a cidade lutava, né, e participava de batalhas. Então, é essa violência dos dórios que vai passar então para a cidade de Esparta, mantendo aqui algumas características culturais de cada povo. Mas isso a gente vai ver num segundo momento, em outra aula, tá bom? A aula de hoje é para mostrar como que os gregos eles são formados por diversos povos. Então, a cultura grega ela é multiétnica, ela é multicultural, porque não depende apenas de um único povo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e agora fiquem atentos aos exercícios, tá?